Oi, pessoal, estão ouvindo? Agora sim, Oi, prof. Fran. Tá difícil. Olha, tem, tem dia que de noite é assim, né? Pois é, professor. Vamos lá, vamos ver o que vai acontecer. Bem, pessoal, estou tentando aqui compartilhar a tela, né? Se deu tudo certo, vocês estão vendo aqui a tela do jogo. Estão vendo ou não? O que eu fui fazer nesse meio tempo foi, eu resetei lá os modems, né? Eu tenho dois modems, eu resetei os dois. Vocês estão ouvindo, pessoal? Sim, Pro. Tá. Então, vamos ver se era problema de modem, né? Porque se não for, aí é sentar e chorar. Aí vai ser, vamos ter que dar aula pelo celular, vai ser muito legal. Professor, Ah, o Frederico tá falando aqui que o senhor precisa aceitar ele para entrar aqui no Zoom. Então, vamos lá. Cadê os participantes? Pronto. Eu acho que deu certo. Vamos ver. Se tudo correr certo, né? Mas, olha, pessoal, o ano passado inteiro nunca deu um probleminha. Primeira vez, assim, que dá um problema aqui, que cai sistema, cai Zoom, tá? Acho que eu estava ficando meio mal acostumado, né? Agora eu não acho posição aqui para pôr aqui, ó. Tá, então vamos lá. Pessoal, o que é esse potencial de vendas? É o quanto cada empresa consegue vender. Mas se ela não tiver o produto, ela não vai vender isso. Mas ela poderia vender efetivamente 26 mil. Então, vamos guardar esse número aqui, ó, essa 7P aqui, 32 mil unidades, essa double box, 26. No entanto, essa 7P vendeu só 16.871 de 32. Ela vendeu metade do que ela poderia vender, do que estava vendido. Ficou faltando para ela, aquilo que a gente chama de vendas perdidas, 15 mil unidades. Se ela tivesse 15 mil unidades a mais, ela tinha vendido, sem nenhum esforço de venda a mais. Por quê? É aquela velha história, né? Vamos supor, a gente quer comprar uma caixa de bis. A gente vai no supermercado, vamos comprar uma caixa de bis? Vamos, vai lá. Aí, chega lá, cadê os bis? Ih, acabou. Não tem lugar nenhum. Então, você pega, você vê, você fica mais chateado, fala, puxa, eu tava com aquele gostinho de bis na boca, né? E tiraram o doce da criança, né? E aí, como nós vamos fazer? Tem alguma outra coisa? Aí vocês acabam comprando aí, sei lá, sonho de valsa, ou alguma outra coisa. Mas o bis, se tivesse R$ 4 vocês comprariam, R$ 5 vocês comprariam, R$ 10 você compraria, porque estava vendido. Era só buscar, só comprar. Tá? Então, isso é o que a gente chama de vendas perdidas. A venda foi perdida definitivamente, né? Por quê? Porque não tinha produto. Tá? Opa, a gente está vendo alguma coisa aqui parecido, né, pessoal? Alguém tá com o microfone ligado? Pronto. A gente está vendo coisa parecida, por exemplo, com esse negócio da vacina para o coronavírus, tá? Não tem produto. Se os laboratórios conseguissem entregar uma quantidade maior, eles iam vender 4 bilhões de unidades, o laboratório que tivesse condições de vender isso. Mas, como ele não consegue produzir isso daí, não tem, é venda perdida. Todos os laboratórios estão com vendas perdidas. Por quê? Porque não tem produção suficiente.
Não é culpa do laboratório, não é culpa, sabe? Não estou botando culpa em ninguém. Mas isso é o conceito de vendas perdidas, porque a venda estava feita. Se viesse aí um laboratório, tipo Oxford, ou então a Pfizer, que viesse e falasse, ó, eu tenho 2 bilhões de unidades de vacina. Pronto, todo mundo comprava imediatamente. Está vendido, estava vendido. Só que não tem. Então, esse que é o problema, tá, das vendas perdidas. Provavelmente eu não vou comprar da Pfizer, ou vou comprar menos da Pfizer. Por quê? Porque ela não tem o suficiente para me entregar no prazo que eu quero. Então, vou comprar o Coronavac, outros fabricantes. É venda perdida para a Pfizer. E assim sucessivamente, tá? Para as outras empresas também acontece a mesma coisa. Bem, então, esse é o conceito de vendas perdidas. Tinha vendido 32 mil, era o volume de venda, era a demanda para essa empresa, e ela só tinha 16 mil para entregar. Perdeu a venda de 15.408. Então, essas empresas aqui, a Double Box também, perdeu as vendas, poderia ter feito 5.600 a mais, não fez. Tá? O outro lado da moeda é a sobra de estoque. É o cliente não querer a mercadoria. Dessas empresas aqui, os clientes queriam desesperadamente a mercadoria. Não tinha. Nesse outro caso, para essas outras empresas, sobrou mercadoria. O cliente não ficou tão animado assim de comprar da Baby Drive, da EGRM, tá? Vamos ver agora. Nós estamos aqui para aprender, não é? Vamos ver essa Qualiart 7P, o que ela fez? Quais foram as decisões dela? Qualiart 7P. Ela tinha 16 mil, mas ela botou um preço muito baixo. O que ela entregou para o cliente foi o preço. Então, a R$ 50, um monte de gente quis comprar, tá? Então, imaginem aí, tá, pessoal, que de repente os caras vêm aí, olha, nós estamos vendendo, vamos supor, o Nissan Kicks por R$ 40 mil. Ia ter fila na porta para comprar. Um Kicks mais baratinho que você vai achar é por 80. Pô, pela metade do preço, ia ter fila na porta para comprar. Só como exemplo, tá? Então, e o preço pode ser alguma coisa que você entregue para o cliente. O problema desse preço é que a gente vai ver daqui um pouco, lembra aí, ó, Qualiart 7P, botou 50 de preço, é que o custo de fabricação dela talvez seja maior do que esse preço. Então, ela vai estar, sabe, fabricando, quanto mais ela fabricasse, mais ela ia perder dinheiro. Até bom que ela não fabricou muito, ela não perdeu muito dinheiro. Porque se ela fabricasse mais, ela ia perder mais dinheiro. O preço está muito baixo. Tá? A outra também, a Double Box, também foi preço, ó, R$ 50. Ah, o pessoal fez fila para comprar. A grande dúvida, por que a Qualiart, o pessoal quis mais Qualiart do que a Double Box, se as duas estavam com o mesmo preço? Pelo seguinte, a Qualiart, ela entregou aqui mais propaganda. Enquanto a Double Box entregou 6 e 4, ela entregou 15 e 8. Propaganda, pessoal, é status. O que eu quero representar aqui é o status que a empresa vende. Então, se uma empresa gera inovação e faz muita propaganda em cima, daqui a pouco ela está com um baita de um status. Exemplo, Apple. Você pega aí o iPhone. O iPhone, quando ela lançou, já tinha celular. Ela lançou com uma série de inovações, principalmente em termos de software, mas um monte de inovações e propaganda em cima. Resumindo, é um item de status, tá, pessoal? Então, quando vocês vão ver hoje, tem um carro, uma BMW, ou um Audi, ou uma Mercedes, ou quando vocês vão ver aí um relógio Rolex, o custo de fabricação dele não é muito alto, não é muito mais alto. Vamos pegar um Rolex.
Rolex, não, porque o Rolex é de ouro, a caixa é de ouro. Legal. Você vai pesar aquele ouro, tá, pessoal? Vocês vão ver que o peso daquele ouro vai dar uns 5, 6 mil reais em ouro, talvez. Tá bom, tem 6 mil reais em ouro. O resto é produção mecânica. Então, se vocês forem pegar outro relógio similar, tá, pessoal? Vocês vão ver que é relógio mecânico, aquilo que chama de automático mecânico, não é a bateria, tá? Você tem que ficar sacudindo ele de vez em quando para ele funcionar. Quem já teve um sabe como é que é. Mas a fabricação deles, mesmo sendo artesanal, é a mesma. Aliás, a fábrica da máquina é praticamente a mesma para todo mundo. É uma fábrica chamada Eternamatic, na Suíça, que só fabrica as máquinas. Algumas máquinas um pouco mais sofisticadas, outras um pouquinho menos, mas basicamente é a mesma máquina. Uma máquina pode ser umas 2, 3 vezes mais cara do que a outra, mas não é muito mais do que isso. Como então eu tenho um relógio de 2 mil reais, relógio bom suíço, um Tissot, sabe? Um, um Victorinox automático com máquina Eternamatic, e eu tenho um Rolex de 80, 100 mil reais. Custo de fabricação dos dois, os dois relógios são bons, muito bons. Custo de fabricação dos dois também. Tudo bem que tem a caixa de ouro, tira a caixa de ouro, tira a coisa, que seja 10 mil reais o custo de fabricação de um Rolex contra, R$ 1.500 de um Tissot ou de um Victorinox. Tá bom, 6 vezes a mais. Mas não justifica ter um preço de 80 mil, 100 mil. Então, nesse preço está o quê? Está o status. Tá? Não, é um produto diferenciado, é um produto para poucos, não é todo mundo que tem. Então, o que se vende muito é o status. O status está representado aqui nas propagandas. É a propaganda que faz o status, né, pessoal? Então, tem cada... Eu vou passar depois, eu vou pôr um filminho aí para vocês, de algumas propagandas. Tem uma propaganda da Mercedes e outra da Jaguar, ironizando a Mercedes, né? Alguns já devem ter até recebido essa propaganda aí no WhatsApp. Pois bem, esse foi o diferencial entre a Double Box e a Kiliart. Deu para perceber bem aqui, mesmo preço, mesma quantidade de vendedores, mesma inovação, mas com quase 3 vezes mais propagandas locais e o dobro de propaganda corporativa. Vocês viram a reação que deu no mercado, né? Então, deu uma baita de uma reação. Aqui, olha, 26 mil e o outro 32 mil. Então, vocês estão vendo isso daí. Aquela curva de oferta e demanda, tá, pessoal? Ela deixa eu ver se eu acho o gráfico dessa curva de oferta e demanda. Se eu achar o gráfico, eu vou mostrar para vocês aqui. Então, eu tenho com essa curva aquilo que a gente chama de isocurvas, tá? Na realidade, quando você entrega alguma coisa a mais, vocês fazem uma nova isocurva. Deixa eu ver aqui. Estou procurando aqui o... aulas. Então, eu estou entrando aqui. Estou vendo aqui. Enquanto isso, estamos voltando aqui. Bem, então, eu tinha esse potencial de vendas, eu vendi efetivamente isso. Essa aqui são as vendas perdidas, ou seja,
estava vendido, mas eu não tinha produto para entregar, e essas aqui foram as sobras de estoque. Então, sobrou estoque e eu não consegui, e ficou parado, pegando poeira lá no meu estoque, né? Então, bem, em seguida, o que nós temos? Nós temos a quantidade de operários, o salário dos operários. Repare que ninguém deu aumento nenhum. Quando nós estávamos aqui fazendo o parâmetro do jogo, eu dei que ia ter um turnover, ou seja, a quantidade de operários, 5% da massa de operários iam sair das empresas por conta própria. Por quê? Porque acharam um emprego melhor. Então, esse pessoal, eles pedem a conta e vão embora. Tá? Como ninguém deu aumento de salário, bom, ele veio aqui para baixo. Saiu, não, aqui de vendedores, aqui, ó. Saiu 3 operários de cada empresa. Então, vocês vão ter que repor esses operários, tá? Voltando aqui, pessoal. Essa, vocês devem ter visto em economia, a curva da oferta e da demanda. Então, essa é a curva da oferta e da demanda, tá? O que acontece, pessoal? Essa demanda, se eu oferecer alguma coisa a mais, ela vai criando isocurvas. Isocurvas é isso, é uma outra curva. Então, botou mais vendedores. Botou mais propaganda. Botou propaganda corporativa. Botou inovação. Então, o que ela faz? Ela desloca essa quantidade de equilíbrio para cima. Ou seja, eu posso colocar um preço maior, eu dou um preço maior, e mesmo assim eu vendo uma quantidade maior, porque eu desloquei a curva para cima, a curva de demanda para cima. Tá? Mesma coisa pode ser para baixo também. Então, por exemplo, você botou um preço maior, diminuiu a quantidade de vendedores, ou diminuiu a propaganda. Pô, você está jogando a curva para baixo, essa curva aí, essa isocurva. Tá? Uma outra coisa é a seguinte, vamos ver aquilo que a gente falou. Quando sobrar estoque, sobrou estoque. Existem 2 maneiras da empresa resolver esse problema. Um deles é o seguinte, diminui o preço. Pega o preço, diminui. Para quê? Para buscar um equilíbrio. Chegar aqui. É uma solução. Ou outra solução, diminui a quantidade. Para não ter aquele custo associado, né, daquilo que vai ficar parado no estoque, você diminui a quantidade para chegar no ponto de equilíbrio. Não esqueçam que esse ponto de equilíbrio aqui não quer dizer que vai ter lucro, é o ponto de lucro. Não, não é. Não é o ponto de lucro. Esse ponto de equilíbrio, ele simplesmente é a quantidade que eu fabrico, é a quantidade que eu vendo. Tá? Às vezes esse ponto de equilíbrio está baixo. Tá? Eu consigo vender o suficiente para não ter lucro ou ter prejuízo. Eu tenho que subir o preço de alguma maneira. Como que você faz isso? Você tem que entregar alguma outra coisa para o cliente, que o cliente dê valor. Vocês viram aí no exemplo, tá, pessoal, que o cliente deu valor para propaganda. No outro caso, tá? Teve um outro caso aqui, que o Labraba, ele entregou para o cliente, além de um pouco mais de propaganda, ele entregou 10 unidades de inovação. Tá? É lógico, entre comprar o iPhone 1 e o iPhone 10, você vai preferir o iPhone 10. Então, o Labraba, ele ficou aí também com potencial de vendas de 18.309. Não influenciou tanto. Por quê? Porque ele pegou também,
ele colocou um preço mais alto, entre 50 e 70. Imagina assim, o consumidor vai pensar e falar, olha, está muito caro, 70 está 40% mais caro que 50. Tá? O que ele está me entregando? Putz, está entregando mais propaganda e mais inovação. Não vejo tanta vantagem assim. Agora, é outro negócio. Eu estou partindo agora para comprar um celular, um S10. Você fala, pô, mas o S10 já tem S20, já. Em termos de custo-benefício, começa a ficar interessante para mim o S10. Por quê? Porque o preço dele está baixo. Ele abaixou bem de preço, tá? Tá bom, ele não oferece tudo isso de inovação. A pergunta é, eu vou usar tudo isso de inovação? Os caras estão vindo agora com 4 câmeras, câmeras panorâmicas. Pô, depende. Se eu fosse fotógrafo profissional, pode ser, mas eu não sou. Tá? Bem, então vamos lá. Eu falei aqui dos operários, que todo mundo perdeu 3 operários, e vendedores. Então, tinha 10 vendedores cada um. Aqui só uma empresa deu aumento, a D8 deu um aumento para 3.200. Todas as empresas perderam um, mas a D8 não perdeu nenhum. Por quê? Porque os vendedores ficaram satisfeitos. Acharam que valia a pena continuar na empresa. Só que tomem cuidado, hein, pessoal? Não fiquem dando aumento à torta e à direito, porque isso eleva o custo da empresa, e eleva muito. E o problema depois que eu rodar, vocês não conseguem mais diminuir. Por exemplo, agora, essa D8 aqui já não consegue mais diminuir esse valor. Aqui no Brasil, você não diminui salários. Então, é uma briga para você diminuir. Agora, na pandemia, para eles conseguirem diminuir, tiveram que diminuir o número de horas trabalhado, tiveram que fazer um monte de coisa aqui. Então, é muito complicado. Então, não se diminui salário aqui no Brasil. Tá, legal. E aí? Como foi o resultado desse jogo? Então, vamos pegar. Não, ainda eu esqueci. Esqueci de gravar. Eu vou aqui. Vamos gravar. Tenho que gravar esse resultado. Então, ele está gravando, vai demorar alguns segundinhos para gravar, porque ele atualiza a contabilidade de todo mundo. Esse sistema foi feito em cima de um sistema de contabilidade, tá? Então, ele faz a contabilização de tudo. Então, ele está fazendo isso agora. É uma contabilidade bem simplificada, mas é uma contabilidade. É aquilo que vocês viram o semestre passado, tá, pessoal? Pronto. Ele já rodou. E agora, vamos ver o resultado. O resultado, pessoal, eu vou ver através daquilo que a gente chama de balança de scorecard. Então, o que é o balança de scorecard? Ele é uma metodologia que foi desenvolvida por 2 professores de Harvard e deixa eu pegar isso aqui. Ok. Vocês estão vendo, pessoal? Temos, Pro. Tá. Me avisem se der algum problema. Eu estava numa reunião com o André hoje, ele até falou, às vezes o professor, acontece esses pau que está dando aí, que nem aconteceu comigo, né? E ele não percebe, ele continua a aula, ele continua lá falando, e o pessoal perdido, né? Então, bem, pessoal, o Peter Drucker, ele já falava isso. Se você não consegue medir, se você não pode medir, você não consegue gerenciar. Então, a gente tem que fazer medidas de tudo, medidas administrativas. Quando vocês vão de casa ou do escritório para o Mackenzie, vocês sabem qual que é o melhor caminho. Como que vocês sabem qual é o melhor caminho? Vocês mediram pelo tempo que demora, às vezes o caminho é até mais longo, mas o tempo é menor, mais curto. De alguma forma, vocês mediram. Então, você já tem isso na cabeça. Então, a gente mede a todo momento, tá? E a gente usa indicadores. No caso aí do caminho de vocês,
O indicador foi tempo, né? Ou foi quilômetros rodados, não sei, vai depender o que vocês acharem importante. Bem, medidas de desempenhos numéricas, tá? Elas facilitam, tá? Por quê? Porque senão é chute, é complicado você fazer dar um parecer com base na intuição, tá? Então, se você tiver um negócio numérico, algo numérico, é muito melhor. Você tem um parecer que é exato, olha, dá menos tempo. Se não, eu acho que o caminho, se eu for pela Penha, se eu for pela Lapa, é melhor. É um chute, às vezes, você está falando, tá? Você não mediu, tá? A gente tem que estabelecer metas, né, pessoal? Se vocês lembram da Alice, ela perguntou, né, para o gato, aonde que pode me dizer que caminho devo seguir? O gato falou, isso depende, onde você quer ir? Aí a Alice falou, não sei. Aí ele falou, então pega qualquer caminho serve, se você não sabe onde você quer ir. Então, a gente tem que ter metas bem definidas, tá? E meta é o seguinte, você tem que ter o objetivo, o valor a ser atingido e o prazo de realização. Vocês, por exemplo, têm uma meta. Eu quero me formar daqui 4 semestres, tá? Vocês estão estabelecendo um objetivo, vocês já estarem informados, né? O valor a ser atingido, vocês com o diploma na mão, e o prazo, 4 semestres. Isso é uma meta. Agora, puxa, eu quero ser milionário. Eu também quero. Como eu quero ser milionário? Isso é um sonho. Isso não é meta. Tá? Isso é um desejo. Tá? Eu quero ser rico. Agora, se você falar assim, olha, eu quero ter, na minha aposentadoria, 6,5 milhões na minha mão. Em 35 anos de trabalho, eu quero ter 6,5 milhões. Nossa, é muito. Não, põe a engenharia econômica para funcionar, pessoal. Então, R$ 1.000 por mês, vocês colocam aí num fundo de previdência. O fundo de previdência bom chega a dar 1% ao mês. Então, 1.000 PMT na maquininha. 420 em N. 1% ao mês em I. Põe FV, você vai ver que dá 6,5 milhões. Então, não é tão difícil assim esse tipo de meta. Você consegue, tá? Consegue produzir isso daí. Mas essa é uma meta mesmo. Você tem um objetivo, um valor a ser atingido e o prazo para realização. Tá? Bem, então, falado isso, dois professores de Harvard, o Kaplan e o Norton, eles desenvolveram um sistema chamado BSC, Balanced Scorecard, que ele mede a empresa, e você consegue estabelecer metas também para a empresa, tá? E ele mede a empresa, a área, e ele consegue medir os funcionários. Muitos de vocês são avaliados, e quando chega na época de avaliação, o chefe de vocês fala, eu vou fazer o BSC de vocês. O pessoal treme na base, mas não sabe direito o que é o BSC. PSC é um sistema de metas que ele procura enxergar não só a parte financeira, mas vários outros aspectos, tá? Para uma empresa, tá? Ele vê a parte financeira, mas ele também vê a parte de clientes, como que é o relacionamento com clientes, os problemas que os clientes têm comigo, se eu consigo resolver. Problema, toda empresa tem problema com o cliente, toda. O que diferencia uma empresa de outra, uma empresa boa e uma empresa ruim, é que a empresa boa, ela resolve os problemas que ela causa para os clientes. Uma empresa ruim empurra com a barriga, você tem que entrar no Procon. Então, essa é a empresa ruim. A empresa boa fala, não, o que que eu... a empresa boa fala o seguinte, prometa aquilo que você pode cumprir e cumpra aquilo que você pode prometer. Então, a empresa boa, ela resolve os problemas do cliente que ela causa para o cliente. Já está faltando 10 minutos, tá, pessoal? Por favor, coloquem presente no chat.
E, então, a empresa, para a gente medir a Professor, empresa... só um parênteses aqui. Ah, Um dos meninos do meu grupo, ele tinha avisado, eu não vi, desde quando começou a segunda aula, que ele não estava conseguindo entrar, e ele falou que aparece para o senhor aceitar. E ele está entrando pelo Moodle, que ele não consegue entrar nem pelo Moodle nem pelo link. Ele tá. estava na primeira parte. Ó, pessoal, então, deixa eu ver. Ó, para mim não está aparecendo ninguém aqui pendente, tá vendo? Ó? Tá, ele não está aqui. Faz o seguinte, quando você está respondendo presente aqui, depois que você responder presente, aí manda um outro chat, põe o nome dele. Tá bom, obrigada, professor. 2. E eu vou colocar, essa segunda aula eu vou colocar lá nos vídeos. A primeira aula, pessoal, vocês vão me desculpar, mas deu pau mesmo, inclusive não gravou, tá? A primeira parte da aula. Então, a segunda parte está gravando, ele está aqui, está aparecendo um botãozinho, então ele deve estar gravando, como não deu pau, não deu problema nenhum. Então, a segunda parte da aula eu pede para ele assistir, tá? Sim, pode deixar. Obrigada. Obrigado, Maria Vitória. Bem, então, o Balanceio Scorecard procura ver a parte financeira, clientes, processos internos e crescimento e aprendizado. Tá? Então, não vou definir aqui a meta, mas só na nossa empresa, o que nós vamos fazer? Eu vou considerar margem de lucro operacional, aumento de lucro e aumento de receita na dimensão financeira das nossas empresas. Na dimensão de cliente, eu vou considerar um market share de quantidade e market share de receita. Market share é a fatia de mercado, é aquele gráfico de pizza, quem ficou com o pedaço maior. Tá? Da dimensão de processo, eu vou considerar o estoque, ou seja, o giro do estoque. Quanto menor o giro do estoque, melhor. Quanto menos dias o meu estoque fica, melhor. E o custo da produção. Quanto menor custo, melhor. E na dimensão de aprendizado, eu vou considerar a inovação do produto, tá, pessoal? Então, vai ser esse critério que a gente vai usar aqui. E eu vou rodar o BSC dessa turma. Então, a turma P. Vamos aqui. Aumento no lucro. Teve empresa aqui. Aquilo que eu falei, R$50, pessoal, ó, ele não aumentou o lucro, ele diminuiu o lucro. Não cobriu, acabou não cobrindo nem os custos dele. Ó. Então, por isso que eles ficaram negativos. Né? Aumento no faturamento também ficaram negativo, porque além de não ter o produto para vender, ainda venderam com prejuízo, diminuiu ainda o lucro deles. Margem operacional negativa significa o seguinte, não consegue cobrir nem os custos operacionais com esse preço. Com R$50 não dá. Tá? Market share. Então, fatia de mercado está mais ou menos dessa maneira. Tem empresa com 20% do market share e tem empresa com 16% do market share. Né? Então, nós temos aqui empresas com 20%, 16%, 16%, 16%. Esse é o market share de receita, ou seja, de dinheiro, e esse é o market share de volume, de quantidade. Tá? O custo unitário, quanto mais baixo, melhor. Então, 45 está com custo melhor, né? 51 está com custo maior. Alguma coisa diferenciou essas duas empresas, não dá para a gente ver agora. E o giro de estoque. Quanto menor, melhor. Então, essas que estão com zero tiveram uma nota boa aqui em giro de estoque, mas tiveram nota ruim aqui no lucro, no faturamento. Bem, misturando tudo isso, nós vamos ter essa classificação. Labraba está em primeiro, ganhou 19 pontos, todos os integrantes ganharam 19 pontos, D8, 15 pontos, a Baby Drive 8, EGRN 8, a Double Box 3 e a QLArt menos 6 pontos. Tá? Professor, tem esses relatórios? Tem. Se vocês entrarem
Ele já deu conexão expirada aqui, vamos entrar de novo. Se vocês entrarem aqui em turma P, vamos entrar em qualquer empresa aqui, Baby Drive. Se vocês entrarem aqui em informações, resultados, esse é aquele primeiro relatório que dá os resultados, o quanto cada um vendeu, o quanto que perdeu de funcionário. É esse daqui, vocês têm esse resultado aqui. E se vocês entrarem aqui em ver informações BSC, você tem aqui esse último BSC. Se vocês entrarem aqui em boletins e pesquisa, aquilo que vocês compraram de pesquisa e boletins vai aparecer aqui, tá? Como essa empresa que eu entrei aqui não comprou nenhuma, não aparece nenhum, tá? Então, tem 2 videozinhos aqui que explicam sobre o resultado do BSC, se vocês quiserem assistir também assistam, tá? Mas, basicamente, é isso. Tá faltando ainda 3 minutos. Alguém tem alguma dúvida, pessoal? Eu preciso que vocês façam uma nova jogada agora para quinta-feira que vem. Pode jogar o quantas vezes quiser. Agora vocês já perceberam, começaram a perceber o mecanismo do jogo, tá? O que vale a pena, o que não vale. Então, agora vocês vão dar uma pensada, conversa com as equipes e vamos fazer um jogo para quinta-feira que vem. Tudo bem, pronto. Tudo bem? Então, é isso aí, pessoal. Todo mundo já respondeu presente. Se todo mundo já respondeu, era isso aí que eu tinha para falar. Professor, Fala. semana que vem acho que a gente não tem aula, né, na quinta. Não sei. Não Porque eu sei. recebi uma mensagem de algum professor falando que vai ter uma palestra à noite. Ah, sim. Então a gente não vai ter aula, né? Não vai ter aula. A gente transfere isso, então. Vocês têm aula quando? Na quarta ou na quinta? Acho que na quinta e na terça, eu acho. Pera, deixa eu ver. Quinta e terça, tá. Isso, terça. Então, nós vamos na terça. Só que agora, pessoal, eu não vou ficar uma aula inteira, tá, em cima dos jogos de empresa. Agora nós vamos rodar, não vou ficar explicando tanto que nem eu expliquei hoje. E aí a gente só roda, vê o resultado, vê o Balanced Scorecard e parte para a aula normal. Tá ok? Se alguém tiver alguma dúvida, a gente mata a dúvida na hora, depois volta para a aula. Então, na terça-feira, eu vou rodar. Então, essa semana, na semana que vem, desculpa, a gente vai rodar na terça-feira, excepcionalmente, e vocês preparem a jogada, tá? E aí, já venham com a jogada pronta, porque também eu não vou esperar, eu não vou ficar que nem hoje esperando vocês acabarem de jogar. A gente já vai já. Entrou na aula, já roda e vê o resultado. Combinado, pessoal? Tranquilo, Combinado, professor. professor. Então, é isso aí. Olha o outro slide aqui, pessoal. Quando tem muita venda perdida, ou você aumenta a quantidade, ou você aumenta o preço. Já que está todo mundo te procurando, e geralmente o empresário, ele aumenta o preço. É mais fácil. Não tem que contratar ninguém, não tem que produzir mais nada, só aumenta o preço. Pronto, ele vai buscar o equilíbrio aqui. Ele vai fazer bombar. Tá? Então, são as duas possíveis soluções. Tá? Se sobrou estoque, você vai ter que diminuir o preço ou diminuir a quantidade. E se você tem vendas perdidas, você aumenta o preço ou aumenta a quantidade. Ou os dois, né? Tá ok, pessoal? Ok, Tudo professor. certo, Pro. Boa noite. Boa noite para vocês. Obrigada, até Boa noite, terça. professor. Tchau, noite, obrigada. pessoal. Boa noite. Boa noite.